No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre caos no Corinthians. Estamos falando aqui do Luan, dessa situação no Corinthians, e agora também tem polêmica com o zagueiro Gil, tá? Situação lamentável, o zagueiro Gil foi hostilizado por torcedores no Corinthians, no hotel em que a delegação corintiana está hospedada em Belo Horizonte. Os jogadores estavam retornando do treino da tarde, realizado na Toca da Raposa 2, e o defensor de 36 anos, experiente, o Gil, foi hostilizado diretamente, mas não reagiu ao ataque dos torcedores. A fala de alguns torcedores do Corinthians, tá, nessa cobrança ao zagueiro Gil. Por que você não vaza, irmão? Por que você não sai fora? Você é ex-jogador, você está roubando o clube. Sai fora, cria vergonha nessa cara. Vagabundo até quando? Essa foi a fala de alguns torcedores do Corinthians e nós temos o vídeo para exibir aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. E aí, Gil, tá comendo o dinheiro do Corinthians? Você até quando, irmão? Tá roubando o Corinthians? Até quando você vai roubar? Até quando passando pra ganhar? Por que você não vaza, irmão? Por que você não sai fora, irmão? Sai fora da panelinha, você é ex-jogador, irmão. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador da panelinha. Você tá roubando. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Já deu. Tá aí o Gil, Vampeta, Mauro, Vanderlei, Piperno retornando de um treino e foi hostilizado por esses torcedores do Corinthians logo na chegada ao hotel em Belo Horizonte. Não, eu ia dizer que, primeiro, eu não concordo que o Gil esteja roubando o Corinthians. Eu não concordo. Ele tem um contrato que foi assinado com o Corinthians e com a direção do clube. Ele não está roubando o Corinthians. Está passando por um momento nada bom? Sim, é verdade, está. É de agora? Não, já vem se arrastando há algum tempo. Ok, mas ele teve o contrato dele renovado por mais um ano, não é isso? E ele não está roubando o Corinthians. Agora, sobre esse episódio mostrado, para mim, né? Para mim é inaceitável que façam que uma delegação que está com problemas, é vizinho da zona do rebaixamento. O Corinthians é vizinho hoje da zona do rebaixamento. Claramente está numa situação muito difícil. Vai enfrentar um favorito dentro de Belo Horizonte. Um favorito que também tem problema. É o 10º colocado no campeonato, não ganha já nos últimos 5 jogos, teve pouco sucesso. E o Corinthians, a gente sabe a dificuldade do Corinthians. Está na zona do rebaixamento, né? Está na fronteira da zona do rebaixamento. Poxa vida, expõe o elenco todo. Tudo bem, xingaram o Gil, mas sobra para todo mundo. Não existe isso. Sabe, numa situação onde seguramente vamos encontrar só flores, desembarca, dá beijinho no torcedor, para fotografia, dá autógrafo, tá perfeito, não precisa blindagem exagerada. Mas nesse momento, uma equipe com 30 milhões de torcedores, uma equipe popular, o time está respirando na zona do rebaixamento, não está jogando bem, está todo mundo pendurado, inclusive a direção. Não pode expor o elenco assim. Entra pela porta dos fundos, entra por uma porta... hotel é importante, não é nenhuma boqueta. Não é pensão familiar Nogueira. Hotel importante. Tem outras alternativas para chegar à delegação sem enfrentar esse tipo de constrangimento. Isso não ajuda. Não ajuda. Isso não vai fazer o Gil jogar mais ou menos. Pelo contrário, o cara se sente um rodapé. Eu lamento muito que isso tenha acontecido. Vampeta tá aí, o torcedor do Corinthians cobrando o Gil logo no hotel, como disse o Vanderlei, né? Como que deixa um atleta, ainda mais na fase do time, ter esse contato com o torcedor entrou no hotel ainda, né? É do lado de dentro do hotel. Dentro do lado do hotel ali no salão. Aí eu fico me perguntando assim, o Corinthians acabou de fazer uma contratação do paraguaio lá, que veio do Racing. Matias Rojas. Vai dar em torno de quase 50 milhões. Tudo, contrato, tudo, salário, tudo. E o cara não pode ser inscrito, porque tem um transfer ban. Vai ver se libera ele hoje à noite. Né? Hoje é 17 milhões tinha que pagar, né? Pro Bozelli. Aí o torcedor não enxerga isso. Não vai lá questionar isso. Que o clube não podia contratar porque deve a todo mundo.
Isso é muito mais grave do que você ir lá. E ali, eu digo, é coisa mandada mesmo para... Olha lá, o cara tem toda a liberdade de estar ali. E o torcedor fala, se o Gil fala um A ali, né? Já viu, né? Já viu. Já viu, né? Aí cria ali toda uma situação e tal. E eu vou lembrar também, o Gil é perseguido pela torcida do Corinthians e não é de hoje. Eu fiz a cobertura do evento do livro do Cássio, de lançamento, o Gil foi lá dar uma moral pro Cássio, tudo. E chegando no evento também, um monte de torcedor do Corinthians em cima do Gil, até teve confusão e tal, mas essas cenas que estão acontecendo no Corinthians agora são lamentáveis, Piperno. A gente acompanhou o que aconteceu com o Luan, agora com o Gil, também o que aconteceu lá em Santos, né? Ainda mais com o Gil, né? Voltando de um treinamento, né? O cara voltando de um treinamento com a camisa do Corinthians, dentro do hotel, sendo hostilizado pelos torcedores do Timão. Olha... Se é que a gente pode chamar também de torcedor quem faz um negócio desse, né? Quem tá ali cobrando desse jeito, né? Direção do Corinthians, eu acho que a direção do Corinthians não se dá o respeito. De um ano para cá, você pode contar já uma série de casos de jogadores sendo ameaçados, hostilizados. O William foi embora, aliás, por conta disso aí. O Cássio, ameaçaram o Cássio. O ônibus do Corinthians lá em Santos outro dia. O Luan. Se recuar, o William. Então, o William foi... O William também, né? Que foi o primeiro que eu citei aqui, que foi embora enfim, que foi embora por conta disso. Assim, ele joga na Premier League, mas não conseguia jogar no Corinthians. Então, falei do William, Cássio, o ônibus, o Luan e agora o Gil. Gente que teve a sua integridade física ameaçada e tal. Qual foi a providência que essa péssima direção do Corinthians tomou em relação a esses torcedores? Nenhuma. Então, o mínimo que essa direção do Corinthians poderia fazer é, primeiro, ajudar a polícia a investigar. Porque também não tem notícia que alguns desses bandidos, desses marginais, tenham sido presos, tenham sido, pelo menos, passassem a ser investigados, processados, enfim. De forma alguma. A diretoria do Corinthians não moveu uma palha em relação a isso. Se limita a fazer alguma nota protocolar, como fez outro dia no Twitter, depois da história do Luan. Uma nota covarde. Segunda coisa. Se sou, por exemplo, um diretor de um clube, dono, enfim, um executivo de um clube de futebol onde acontecesse esse tipo de coisa, eu não permitiria que esses bandos organizados tivessem acesso livre, alguns fossem donos de um setor de arquibancada do meu estádio, porque eles são donos. Eles têm um latifúndio lá na arquibancada do Corinthians, enfim, os torcedores organizados, que se envolveram em alguns desses eventos aí, tanto que no dia do motel eles gritaram lá, aviões, não sei o quê. Então, a diretoria do Corinthians não faz rigorosamente nada e deixa o jogador exposto. Então, o que acontece? Acontece que a diretoria do Corinthians mostra que, como ela não faz nada, como ela favorece essa impunidade, ela vai deixar os jogadores expostos para que amanhã, depois, outros passem por esse mesmo constrangimento. Se perder em Belo Horizonte, por exemplo, ou se for eliminado na Copa do Brasil, qual a dúvida de que esses jogadores vão ser hostilizados, ameaçados outra vez? A diretoria não faz nada, o time está perdendo, é o combo perfeito aí para os marginais. Ô Mauro, foi como você disse, né? É claro que o Gil não vem de uma boa atuação, falhou no jogo contra o América, mas ainda assim não justifica, né, essa hostilidade toda do torcedor do Corinthians. Não, de forma alguma. Agora, também me chama a atenção o fato dos jogadores nessas horas não terem nenhuma reação, né? Por que não se junta todo mundo, vai lá na diretoria, vai lá no presidente? Ô presidente, o que aconteceu com o Gil? Que negócio é esse? O Fábio Santos que veio, pegou o Gil e tirou da lista, viu? Amanhã vai ser comigo, com outro. Pô, como é que o clube permite que esses caras fiquem ali? Digamos, mas eles estão hospedados no hotel, não posso... Então que eu negocio com o hotel uma entrada isolada, uma entrada privativa, porque perdemos o jogo, o cara vai encher o saco aqui, ficar ofendendo o jogador do Corinthians. Se ele estivesse na rua e o cara passou e falou, o clube não pode fazer nada. O cara está andando na rua, o clube não pode ficar ali tomando... Agora ele está ali com o uniforme do clube, a serviço do clube, num ambiente de trabalho. Porque no momento que ele está indo do treino para o hotel, hospedado com a delegação, ele está no ambiente de trabalho dele. Eu acho que ali o clube tem a obrigação de dar segurança para o profissional. O caso do Luan,
Não que a gente defenda, claro, o Luan não estava no Corinthians, estava lá no motel. Aí o Corinthians não pode ficar tomando conta de jogador em motel, nem na rua, nem no bar, nem em outro lugar. Agora, no hotel do Corinthians, onde a concentração, onde o time está concentrado, eu acho que o clube tem a obrigação de dar segurança. Porque da mesma maneira o cara xinga, mas o cara pode querer agredir, atirar alguma coisa no profissional, aí ele reage, aí ele vai ser o errado. Né? Eu não sei como é que tem sangue frio também, às vezes o cara para aguentar isso sem reagir. O Gil ficou parado olhando pra ele. O Gil, eu conheço o Gil. Foi muito tranquilo ali. Não, o Gil é reagir. O Fábio Santos, ele ficou olhando, pensando em tomar alguma atitude. O que eu faço, né? O Fábio Santos que veio e puxou ele e levou. Agora, ele tava ali a segurança do Corinthians, o chefe. Cara, vamos ver aqui, ó. Cássio, próprio Gil, Fábio Santos, Fagner, Renato Augusto. Eu só estou falando de 5 jogadores que têm história no clube, têm tamanho, são caras experientes, homens maduros. Pô, chegar ali no presidente, junto a uma comissão, ó, isso não pode acontecer. E protestar. Acho que deveria haver dentro do próprio clube um questionamento, sabe? Não adianta a gente aqui falar também. Acho que os jogadores deveriam, nessas horas, também se manifestar. Até jogadores de outros clubes deveriam se manifestar. Porque amanhã vai acontecer com eles. Na Argentina, os caras são fera pra isso, né? Vai pra cima, cara. Na Argentina, os caras param campeonato. Mas é o que deveria fazer, porque isso é um absurdo, cara. O cara tá a serviço do clube, gente. Isso não pode acontecer. De fato, ele jogou muito mal. Qual é o papel do torcedor? Vai no estádio, vai, reclama, vai na rede social, jogou mal, critica, tudo bem. Agora, interpelar o cara voltando do treino, falar que ele tá roubando o clube, ninguém tem que ouvir isso. Como é que tá roubando o clube? Ele tem um contrato, bicho. Ele tem um contrato. Aliás, nem sei se está em dia o salário dele, que vira e mexe no Corinthians tem atraso. Mas daí, o Pedro vai falar isso aí agora. E acho que os jogadores se uniram no futebol brasileiro contra alguns parágrafos da Lei Geral do Esporte, acho que podiam se unir também nesse sentido, né? Sim. Perfeitamente. O caso envolvendo a esposa do volante Maicon do Corinthians, a Liara Vojnovic, qualquer coisa a produção pode me corrigir se a pronúncia estiver errada, discutiu com um torcedor nas redes sociais nesta quinta-feira, um dia após a derrota do América Mineiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e os prints dessa discussão vazaram nas redes sociais. Nós temos aqui os prints, tá? Dessa conversa da esposa do volante Maicon do Corinthians com esse torcedor. E ela fala o seguinte, porque o torcedor cobra, né, o volante Maicon, enfim, e ela foi defender o marido. Abre aspas, você deve ser um mimadinho igual a maioria, torcedor de Instagram. Bom, vocês gostam de falar de salário, né? O Corinthians está perfeito com isso. 98% do elenco com salário atrasado e que isso também não interfere em nada. Eu te garanto que amor ao clube devemos ter mais do que você. O que é engraçado é a ingratidão e a falta de respeito de vocês. Se sentem grandões indo pra cima de família. Tá aí, portanto, né? Deu o que falar aí nas últimas horas. Abriu até essa informação no Corinthians. Aí um monte de gente foi apurar, né? Quem cobre o dia a dia do Corinthians com dirigentes. E aí, o salário tá atrasado e tal. E de acordo com a reportagem da ESPN, fontes do clube garantiram que não há salário atrasado e que o mês de junho, inclusive, foi pago na última quarta-feira, dia 5 de julho. Além disso, os direitos de imagem referentes ao complemento de remuneração também estão em dia, tá? As pendências que hoje existem no Corinthians são de luvas de atletas que vieram de outras gestões, mas de acordo com o Corinthians já estão sendo pagas normalmente, tá? E até aproveitando esse assunto, o Ronaldo Fenômeno, ele deu uma entrevista ao canal GB, que é do Galvão Bueno, né? Canal GB, canal do Galvão Bueno, e disse que quando ele chegou no Corinthians para encerrar a carreira, ele ficou impressionado com a falta de investimentos no básico, que para ele é categoria de base, estrutura, já que a gente está falando de estrutura do clube, estrutura financeira, tal, o Ronaldo Fenômeno também deu essa declaração, mas é algo também lamentável, né? O torcedor do Corinthians aí cobrando familiares de jogadores, também aconteceu com o William, que se mandou do Brasil, e agora acontecendo também com o volante Maicon, Vampeta, Mauro, Vanderlei, Piperno. Eu não sou a favor de esposa estar respondendo o torcedor em rede social, para esse debate. E aí, depois eu estava lendo também que está tudo em dias, né? Aí segundo 98% que os 2% Corinthians está tudo em dia. Segundo o Corinthians. Aí já veio falar que na carteira está em dia, CLT, direito de imagem está atrasado. Ele falou que estava tudo. O do Willian, se não me engano, fala que está tudo em dias. Só as luvas de jogadores de outras gestões, coisa. De acordo com o Corinthians, que não estão em dia, né? Coisa, né? Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.